Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a fascinante obra Dois Irmãos, de Milton Raton. Publicado em 2000, este romance se passa na cidade de Manaus e conta a história de Iacabe e Omar, irmãos gêmeos com personalidades completamente diferentes e um ódio visceral um pelo outro. Prepare-se para uma jornada emocionante por temas como rivalidade, identidade e as complexas relações familiares. Antes de mergulharmos na história, vamos falar um pouco sobre o autor. Milton Raton nasceu em Manaus, em 1952, e é considerado um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos. Seus livros são conhecidos por explorar temas relacionados à identidade, memória e à convivência de diferentes culturas. Raton é um autor premiado, tendo recebido diversos prêmios importantes, incluindo o Jabuti, por suas contribuições à literatura brasileira. Primeiro ato. Dois Irmãos começa com a narrativa de um terceiro irmão, Nael, filho de Domingas, empregada da família. A história se desenrola a partir de suas memórias e observações. Iacabe e Omar são filhos de Zana e Halim, imigrantes libaneses que construíram sua vida em Manaus. Desde pequenos, os gêmeos demonstram uma rivalidade intensa, alimentada por ciúmes e disputas. Iacabe é enviado ao Líbano para estudar, enquanto Omar fica em Manaus, onde desenvolve uma personalidade rebelde e inconsequente. Ao retornar, Iacabe se revela um jovem disciplinado e responsável, contrastando fortemente com o comportamento de seu irmão. Vamos citar um trecho que ilustra bem essa dinâmica. A rivalidade entre os irmãos era perceptível desde cedo. Omar, com sua natureza indomável, e Iacabe, o disciplinado, pareciam destinados ao confronto. Esse trecho destaca a origem da rivalidade, mostrando como desde a infância os irmãos já demonstravam personalidades opostas e conflituosas. Omar, com sua natureza indomável, já se destacava como rebelde, enquanto Iacabe, disciplinado, parecia ser o oposto perfeito. Outro trecho significativo é: Iacabe se adaptou ao colégio interno no Líbano, aprendeu uma nova língua e se esforçava nos estudos, enquanto, em Manaus, Omar tornava-se cada vez mais indisciplinado. Essa passagem ilustra a bifurcação nos caminhos dos irmãos, com Iacabe aproveitando a oportunidade de estudar no exterior e desenvolver-se, enquanto Omar afunda na rebeldia e indisciplina. Segundo ato. A tensão entre os irmãos só aumenta com o passar dos anos. Omar, sempre protegido pela mãe, vive uma vida desregrada e se envolve em diversos problemas. Iacabe, por outro lado, dedica-se aos estudos e ao trabalho, tentando construir um futuro sólido. A rivalidade culmina em um episódio violento quando Omar ataca Iacabe, deixando uma cicatriz permanente em seu rosto. Este evento marca definitivamente a relação entre os dois, transformando o ressentimento em ódio declarado. A partir daí, a convivência se torna insustentável, afetando todos ao redor, especialmente a mãe, Zana, que se vê dividida entre os dois filhos. Vamos citar um trecho impactante deste ato. Omar avançou sobre Iacabe, uma fúria cega, e o corte no rosto de Iacabe não foi apenas físico, mas também simbólico, representando a ruptura definitiva entre os irmãos. Esse trecho mostra o momento culminante da rivalidade entre os irmãos, quando a tensão finalmente se materializa em violência física. O corte no rosto de Iacabe simboliza a ruptura irreparável no relacionamento dos irmãos, marcando-os tanto física quanto emocionalmente. Outro trecho importante. Iacabe se lançou nos estudos e no trabalho, tentando esquecer a dor e a raiva, enquanto Omar se perdia cada vez mais em sua vida desregrada, protegido por Zana. Aqui, a narrativa mostra as consequências do conflito. Iacabe tenta canalizar sua dor e raiva em algo construtivo, enquanto Omar continua a se afundar na indisciplina e rebeldia, com a proteção contínua de sua mãe, Zana. Terceiro ato. Com o passar dos anos, as vidas de Iacabe e Omar tomam rumos distintos,
mas o conflito nunca se resolve completamente. E Acabe se estabelece como engenheiro, enquanto Omar continua a se envolver em confusões. A narrativa também explora a perspectiva de Nael, que busca entender suas próprias origens e o papel que desempenha na história da família. A morte de Zana, a mãe, é um momento crucial que acentua ainda mais as diferenças entre os irmãos. No entanto, mesmo após sua morte, a sombra da rivalidade continua a pairar sobre a família. Vamos citar um trecho que destaca esse momento crucial. A morte de Zana não trouxe a paz esperada. Pelo contrário, a ausência da mãe apenas intensificou o abismo entre Yaqub e Omar. Esse trecho sublinha a expectativa frustrada de que a morte de Zana pudesse trazer algum tipo de reconciliação. Ao contrário, sua ausência só exacerba o abismo entre os irmãos, mostrando que a figura materna era um pilar de estabilidade que, ao cair, deixa a rivalidade ainda mais exposta e intensa. Outro trecho relevante é: Nael observava os irmãos de longe, tentando entender sua própria história e o papel que desempenhava naquele cenário de ódio e ressentimento. Aqui, vemos Nael, o narrador, refletindo sobre sua própria identidade e origem, enquanto tenta decifrar a complexa dinâmica familiar. Sua observação distante destaca sua posição como um observador crítico da história dos irmãos. Conclusão: Dois Irmãos é uma obra poderosa que nos leva a refletir sobre os laços familiares e os efeitos duradouros da rivalidade e do ódio. Através da história de Acabe e Omar, Milton Raton nos mostra como as escolhas e ressentimentos podem moldar a vida de uma família por gerações. Esta narrativa rica em detalhes e emoções nos faz pensar sobre nossas próprias relações e o que estamos dispostos a fazer para manter ou romper esses laços. Se você gostou deste resumo e quer saber mais sobre outras grandes obras da literatura brasileira, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, para entender profundamente essa obra e sentir a intensidade das emoções descritas por Milton Raton, é essencial ler o livro Só Assim. Você poderá captar todas as nuances e detalhes que fazem de Dois Irmãos um clássico imperdível. Cada livro que lemos nos oferece uma nova perspectiva e nos torna mais compreensivos com as complexidades da vida humana. Continue explorando, lendo e se aprofundando nas grandes obras literárias. O conhecimento é um tesouro que ninguém pode tirar de você.